Olá, vamos para mais uma aula da disciplina Desenvolvimento de Aplicativos Móveis e aqui vamos aprender a trabalhar com banco de dados em aplicativos Android. Uma das escolhas certeiras do Google ao elaborar o SDK do Android foi embutir o pequeno, mas poderoso banco de dados SQLite no sistema operacional. Com ele, os desenvolvedores podem armazenar dados no aparelho de maneira rápida e eficiente, sem nenhuma necessidade de bibliotecas adicionais, pois existem classes específicas dentro do SDK do Android para uso direto do SQLite. Explicando brevemente, o SQLite é uma biblioteca realizada na linguagem C, open source, que implementa um banco de dados SQL embutido, ou seja, ele não tem processo servidor separado, lendo e escrevendo diretamente no arquivo de banco de dados no disco. O Android ele utiliza o SQLite por ser uma biblioteca leve, utilizando entre 250 KB a 500 KB, sendo multiplataforma, onde você pode copiar livremente o banco de dados entre sistemas de 32 bits ou 64 bits. Uma coisa bacana é que cada aplicação Android ela pode criar vários bancos de dados e eles irão ficar armazenados dentro do sistema. Mas é importante frisar que o banco de dados criado pela aplicação ele não vai poder ser acessado e nem visualizado por outra aplicação, apenas pela aplicação que ele foi criado. Para aprendermos a trabalhar com SQLite em nossos aplicativos, nós vamos desenvolver um aplicativo bem simples que irá armazenar os compromissos de uma pessoa, mas que você conseguirá ver a utilização e a implementar um aplicativo utilizando o banco de dados. Aqui está o exemplo do aplicativo que nós iremos criar. Então, nós queremos criar aqui um aplicativo onde que nós iremos adicionar um compromisso. Iremos salvar essas informações no banco de dados do celular e a gente pode recuperar visualizando nossos compromissos. Olha aqui, nós temos aqui o nosso compromisso cadastrado e a gente já consegue recuperar esses compromissos do nosso banco de dados. Caso a gente feche a nossa aplicação e retorne, a gente vai poder observar que a gente vai conseguir recuperar e ver esses compromissos adicionados. Olha que nós temos, nós temos o compromisso. Vamos começar desenvolvendo o nosso aplicativo criando um novo projeto. Então aqui no Android Studio vamos criar um novo projeto, vamos lá em File, New Project e aqui nós vamos escolher um projeto do tipo Navigation Drawer Activity. Neste, vamos colocar aqui Agenda Compromissos. Vai ser o nome do nosso aplicativo, Agenda de Compromissos. Finish. O nosso projeto já está criado. Antes de começarmos a implementar, vamos aqui mudar algumas coisas só para que fique mais fácil para que a gente possa fazer. Então, nós temos aqui os layouts, né? Ao criar esse projeto, nós já vimos que ele cria para nós 3 fragmentos, o Home, o Gallery e o Slideshow. Vamos aqui mudar alguns nomes. Então, em fragmento Home, vamos clicar com o botão direito, Refactor, Rename. Vamos renomear ele aqui. Então, em vez de ele chamar Fragment Home, vamos colocar aqui Fragment Compromissos. Ele vai ficar exatamente para que a gente possa apresentar todos os compromissos da pessoa. Em Fragment Gallery, vamos também fazer a mesma coisa. Botão direito, Refactor, Rename. Em vez de Gallery, nós vamos colocar aqui CAD Compromissos. Slideshow nós podemos deixar que nós não iremos mudar por enquanto. Vamos começar aqui implementando então o nosso Fragment CAD Compromisso. Vamos colocar aqui alguns elementos. Então vou deletar aqui o nosso test strip
que ele já colocou. Vou mudar aqui, em vez de Constraint Layout, botão direito, Convert View, vou colocar Linear Layout e em vez de ser horizontal, eu vou colocar na vertical. Então, Orientation, vou colocar aqui vertical. E vamos começar aqui, vou colocar aqui primeiro ó, um test field. Vamos colocar aqui o nome dele, vamos colocar aqui compromisso. Vamos colocar um plain test, logo abaixo, ID dele, vou colocar txt compromisso. Ele vai servir exatamente para que a pessoa possa digitar o título do compromisso. Vou deletar aqui, para que ele não apareça para nós. Vamos colocar aqui, eu vou colocar a data agora. Então vamos pegar aqui ó, um teste view. Vamos lá, data. Vamos colocar aqui um campo de date. Txt data. Novamente, ó, um teste view. Colocar aqui horário. Vamos colocar aqui um teste time. ID dele, txt horário. Vamos colocar aqui mais um teste view. Teste name, vamos colocar aqui local. Vamos colocar um plain test logo abaixo. O ID dele, txt local. E vamos deixar ele em branco. E por fim, vamos colocar aqui ó, um teste view. Observação. Observações. Plain test. Que ele possa escrever aqui as observações. ID, txt, observação. O nome dele. E para que a gente possa salvar, vamos colocar um botão. Então, buttons, button. Vamos colocar aqui um botão para salvar essas informações. Então, teste aqui. Vamos colocar aqui, salvar compromisso. E o ID dele, btn, salvar. Para que ele possa ficar aqui com espaçamento, vamos clicar aqui em Linear Layout. Vamos pesquisar aqui pending. E vamos dar um espaçamento aqui entre eles de 16 dp. Ele possa fazer um espaçamento entre os campos. Muito bem. Criamos aqui a nossa tela fragmento compromisso. A gente pode começar a desenvolver os nossos outros códigos. Então vamos em Java, agenda de compromissos e aqui vou em UI. Antes da gente mexer aqui com o Home, vamos aqui em Main Activity e vamos tirar aqui. Nós não vamos trabalhar com Float Action Button, com FAB, né? Então vamos deletar, não vai ser necessário nós utilizarmos ele. A gente pode deletar aqui a função dele. Além disso, vamos mudar também o nosso menu, né? Então vamos aqui, ó, menu. E vamos clicar aqui no Activity Menu Drawer. Nós temos os nossos menus. Então, o Home aqui, vamos lá em Title. No nosso caso seria compromissos. Em Gallery seria cadastrar, né? Vou colocar aqui novo compromisso. Vamos deixar aqui Nav Gallery e Nav Home sem problema nenhum. Nós não iremos utilizar o slideshow. Então aqui a gente pode deletar. Vamos clicar com o botão direito, delete. Nós não vamos precisar deste. Vamos mudar os ícones aqui. Então aqui primeiro em Gallery, colocar aqui
IC-menu-add, vamos colocar um mais aqui, para que ele possa ver que realmente é um novo compromisso. Em home, que seria a nossa agenda, vamos selecionar aqui menu. IC-menu agenda, vamos escolher esse aqui, ó. Ótimo. Muito bem. Agora sim a gente pode voltar aqui para nossas classes Java. Vamos começar aqui em Home View Model. Nós não vamos usar essa classe aqui, então a gente pode deletar. Botão direito, delete, ok. Vamos deletar assim mesmo, porque ele está usando aqui, né? A gente não vai usar. Vamos deletar aqui o nosso... Vamos deixar aqui só o nosso view. Além disso, em Gallery, vamos fazer a mesma coisa. Ó, o fragmento, vamos clicar aqui. Nós não vamos usar aqui a classe Gallery View Model, podemos deletar. Vamos deletar aqui também. Vamos deixar aqui só o view, o root. E aqui em Gallery View Model, podemos deletar. Botão direito, delete, ok. Para que ele possa deletar para nós os nossos códigos. Muito bem, agora, para que nós possamos fazer o acesso ao banco de dados SQLite dentro da plataforma Android, nós vamos precisar utilizar uma API de acesso, a qual ela já vai vir com o pacote SDK. Para que o nosso código ele fique organizado, nós vamos criar a seguinte classe. Então aqui, ó, vamos clicar com o botão direito, New Java Class. O nome dela vai ser criar banco de dados. Essa classe ela vai ser específica para que a gente possa criar o nosso banco de dados e aí sim nós trabalhamos com o SQLite. Com a nossa classe criada, a primeira coisa que nós precisamos fazer é estender a classe SQLite Open Helper. Então vamos aqui, ó, extend SQLite Open Helper. Essa classe ela vai ser responsável pela criação do banco de dados e ela também vai ser responsável pelo versionamento do nosso banco de dados. Ao criarmos essa classe, é necessário que nós implementamos alguns métodos. Então vamos aqui, ó, vamos clicar aqui logo ao início da nossa classe, vai aparecer aqui para nós a lâmpada, vamos clicar aqui e implementar os métodos. Nós vamos precisar implementar dois métodos, o método onCreate e o método onUpgrade. Vamos implementá-los, vamos dar aqui um OK, e eu vou explicar para você o que cada um deles vai fazer. O método onCreate, ele vai ser chamado quando a aplicação ela criar o banco de dados pela primeira vez. Nesse método, ele deve ter todas as diretrizes para que a gente possa criar e popular inicialmente o nosso banco de dados. Já no método onUpgrade, ele vai ser responsável por atualizar o banco de dados com alguma informação estrutural que tenha sido, por exemplo, alterada. Ele sempre é chamado quando uma atualização ela for necessária, para não ter nenhum tipo de inconsistência de dados entre o banco de dados existente no aparelho e o novo banco de dados que a aplicação ela vai utilizar. Antes de nós implementarmos aqui cada um desses métodos, vamos criar aqui algumas variáveis que serão úteis para nós durante a nossa implementação. Então vamos começar aqui, ó, private static final. Nós iremos criar várias variáveis estáticas, porque a gente não quer que elas mudem os dados dela. Vamos colocar aqui, ó, string. A primeira vai ser o nome do banco. Nós vamos definir aqui o nome do nosso banco. Nosso banco chamará de banco.app. Vamos criar mais uma aqui, private static final string tabela. Aqui será o nome da nossa tabela que terá neste banco de dados. Vamos colocar aqui compromisso.
o nosso aplicativo ele terá somente uma tabela. Se você tivesse aí várias outras tabelas, você poderia estar aqui criando essas tabelas sem problema nenhum. E aqui eu vou colocar os campos da tabela. Então o nosso campo vai ter o ID, compromisso, para ficar um pouquinho mais rápido o vídeo, eu vou colar aqui e vou explicar cada um desses campos. Então, vamos colar aqui. Nós teremos aqui também, ó, além dos campos compromisso, teremos a data de início do compromisso, o horário de início, o local, a observação e nós teremos também a versão deste banco de dados. Além de nós criarmos aqui os nossos atributos, vamos criar aqui o nosso método construtor. Então, vamos lá, public criar banco de dados, ele vai receber aqui o contexto, ó, contexto, contest, vamos colocar aqui, ó, super, ele vai receber o contexto, ele vai receber o nome do banco de dados, ele vai receber aqui a terceira como parâmetro e ele vai receber a versão do nosso banco de dados. Agora sim, nós podemos criar aqui, implementar os nossos métodos onCreate e onUpdate. Lembrando que o onCreate ele vai ser utilizado quando a aplicação criar o nosso banco de dados. Então, o que nós iremos fazer aqui? Ó? Vamos criar aqui uma string SQL, e vamos criar a nossa sentença SQL para criação do nosso banco de dados e a criação da nossa tabela. Então, nós já temos aqui a nossa sentença SQL. Fizemos aqui, ó, create table if not exist, tabela. Então ele vai criar uma tabela se ela não existir, chamada compromissos. E nós iremos colocar aqui os campos na nossa tabela. Ó. O campo ID, ele é do tipo inteiro e ele vai ser primary key, autoincremente, vai ser uma chave primária. Temos aqui o compromisso do tipo varchar, data do tipo varchar. Se você quisesse, você poderia escolher ela como do tipo date, horário do tipo varchar, local do tipo varchar, observação do tipo varchar também. Agora, nós precisamos executar essa sentença SQL. É muito importante que, a hora que nós trabalharmos com banco de dados, que a gente faça um tratamento de exceção. Então, nós vamos usar o try-cat para exatamente fazer esse tratamento de exceção, que caso aconteça um erro do sistema, a gente consegue identificar o erro que pode estar acontecendo. Então vamos colocar aqui, ó, db.execSQL. Aqui eu vou executar uma sentença SQL e a sentença que eu quero executar é sentença SQL. E aqui vamos utilizar uma classe chamada log. Essa classe ela vai nos dar uma mensagem no sistema caso aconteça um erro. Então log, vamos colocar aqui .i. E vamos colocar aqui o parâmetro, vamos colocar aqui info db, vamos colocar info db. O título dele, vamos colocar aqui sucesso ao criar a tabela. E aí nós usamos o catch, que caso ele aconteça um erro, ó, exception nós pegamos o erro que está acontecendo, nós vamos usar o log também, ó. Log.i e vamos colocar aqui info db de database, né, banco de dados, vamos colocar aqui o erro, ó, erro ao criar a tabela e vamos imprimir o erro. Vou colocar aqui mais .getMessage, eu estou pegando o erro que está acontecendo. Então aqui ele já cria para nós a única tabela que nós teremos no nosso aplicativo. Se você tivesse outras tabelas, bastaria você criar também elas utilizando aqui essa sentença SQL. Agora vamos implementar aqui o nosso método onUpdate. O nosso método onUpdate ele vai exatamente ser responsável por caso tenha alguma atualização no banco de dados, ele vai fazer essa atualização. Então vamos fazer aqui, ó, primeiro tratamento de exceção, try, e vamos colocar aqui, ó, db.execute
SQL, e aqui mesmo a gente pode colocar a nossa sentença, ó. Drop table if exist. Então, eu falo para ele, olha, se a tabela existir, você deve deletá-la. E vamos colocar aqui mais a tabela que nós queremos. E vamos aqui colocar try cat exception e vamos colocar aqui log.i info db erro ao excluir a tabela. Vamos colocar aqui o nome da tabela. E vamos colocar aqui o erro que aconteceu. Uma coisa que você pode ter percebido é que ao criar aqui a minha sentença SQL, todos os comandos SQL eu coloquei em letra maiúscula. Então aqui é uma prática, né, de programação que eu adoto. Então aqui, por exemplo, create é uma palavra reservada do MySQL, eu uso letra maiúscula. Já aqui, por exemplo, os meus campos, ó, nome da minha tabela, o nome dos meus campos, eu coloquei em letra minúscula. É uma prática de programação que eu gosto de trabalhar. Você pode trabalhar também com essa prática. Agora que nós criamos a criação do nosso banco de dados, vai ser necessário também nós criarmos um objeto para que a gente possa adicionar os dados dentro do nosso banco de dados. Então vamos vir aqui, ó, novamente, botão direito, New, Java Class. E nós vamos criar aqui uma classe chamada compromisso. Essa classe compromisso ela vai ter os seguintes atributos. Private, int id, ele vai ter o id, vai ter um compromisso do tipo string, data do tipo string, horário do tipo string, local do tipo string e observação do tipo string. Isso exatamente para que toda vez que nós formos trabalhar inserção do banco de dados e também pesquisar esses dados do banco de dados, a gente utilize o objeto para fazer isso. Vamos criar aqui um método construtor, botão direito, generate, construtor. Vamos colocar aqui, selecionar todos os atributos dele, para que ele já possa receber ao criar o construtor dele. Vamos criar aqui novamente um construtor, compromisso, sem os dados, caso eu não queira instanciar um objeto já mandando os dados dele. E vamos criar aqui, ó, botão direito, gerar get and setter, vamos selecionar todos aqui e vamos criar os métodos get e setter para adicionarmos informação a esse objeto aqui. Agora que nós criamos uma classe que ela vai criar objetos do tipo compromisso, vamos criar agora uma classe que vai ser responsável por inserir os dados dentro da tabela compromisso e também ele vai ser responsável por buscar os dados dentro da tabela compromisso. Então vamos clicar com o botão direito novamente aqui, New Java Class. E aqui nós vamos colocar aqui, vamos colocar compromisso controller. Nós vamos precisar de criarmos dois atributos. Então vamos lá, private SQLite database, vamos colocar aqui DB, é ele que exatamente ele vai trabalhar inserindo os valores no banco de dados. Então vamos ter que trabalhar com a nossa classe, criar banco de dados para que a gente possa, numa primeira vez, a gente criar as nossas tabelas, caso a gente esteja executando o nosso código. Então vamos colocar aqui, criar banco de dados e vamos colocar aqui banco. Além disso, nós vamos criar aqui um método do nosso construtor. Então, ó, public compromisso controller, ele vai receber o nosso contexto, então contest, e vamos colocar aqui, ó, banco, ele vai receber igual a new, criar banco de dados, e nós vamos enviar o nosso contexto, ó, contest. Então, a gente, ao iniciar essa classe, instanciarmos ela, a gente vai já
criar um objeto do tipo banco para que a gente possa trabalhar com a classe criar banco de dados. E vamos aqui criar primeiramente uma classe que vai inserir os dados dentro do banco de dados. Ó, public string inserir e vamos colocar aqui, ó, compromisso, vai receber compromisso. Como parâmetro ele vai receber um objeto do tipo compromisso. A primeira coisa que nós precisamos fazer é uma variável escrito content_values. É ele que vai fazer com que a gente consiga inserir valores dentro do nosso banco de dados. Então, values, vamos chamar ele de values mesmo. Vamos criar aqui uma variável do tipo long, resultado. Ela vai servir exatamente para que a gente possa receber o resultado da nossa inserção do banco de dados e a gente precisa conectar o banco de dados. Então, vamos lá. db, ele vai receber banco.getWriteDatabase. Aqui nós estaremos conectando ao nosso banco de dados e fazendo que, olha, a gente já pode começar a escrever dentro do nosso banco de dados. E vamos inserir os valores. Ó. Então, vamos colocar, values, ele recebe new content values. Vamos instanciar ele aqui. E aí a gente já pode fazer, ó, values.put. Então nós estamos colocando os valores dentro dele. O primeiro parâmetro é o nome do campo que eu quero inserir. Então aqui, o que nós podemos fazer? Ó? Vamos colocar aqui, ó, criar banco de dados, ponto, vai aparecer para nós o que nós colocamos, né, dentro do nosso banco de dados. Aqui no caso, nós temos aqui o compromisso. Vamos voltar aqui em criar banco de dados. Nós colocamos aqui private, vamos colocar público, tá? Os campos precisam ser públicos, que é o que a gente vai pegá-los em outras classes. Então agora sim a gente pode fazer, ó, criar banco de dados, ponto, ó, compromisso, e eu vou colocar como segundo parâmetro o valor. Então compromisso.get compromisso. Eu vou fazer isso para outros eles, ó, values.put criar banco de dados, ponto, data, compromisso.get data. Nós vamos fazer para todos os outros. Nós vamos fazer aqui para o horário, para o local e observação. O ID nós não precisamos fazer, por quê? Porque ao criar o banco de dados, nós falamos que ele é autoincremento. Então, assim que nós inserirmos um compromisso dentro do banco de dados, ele automaticamente vai criar um ID diferente para esse novo compromisso. Vamos continuar aqui, vamos colocar lá, o resultado, ele vai receber db.insert, então eu quero inserir, e o que eu vou colocar, olha só, primeiro, eu preciso falar em qual tabela eu preciso que eu vou inserir. Então, eu vou colocar, ó, criar banco de dados, vamos voltar lá novamente, eu coloquei private, vamos colocar tudo público aqui, tá? Então, public e public. Todos precisam ser públicos porque nós vamos acessá-los. Então, ó, tabela, a tabela que eu quero colocar. Segundo parâmetro, nós vamos deixar null. E aqui nós vamos mandar os valores. No caso aqui, values, os valores que a gente quer inserir no banco de dados. Então aqui, ó, o que nós estamos fazendo? A gente abre o banco de dados para escrita. Nós criamos um objeto do tipo values para nós colocarmos dentro dele todos os valores que queremos inserir no banco de dados. E aí, nós fazemos values.put. Informamos em qual campo da tabela nós queremos inserir a informação e o parâmetro segundo seria exatamente a informação. E para inserirmos isso, nós chamamos, ó, o db.insert, mandamos o nome da tabela que a gente quer que insere esses dados e mandamos os valores deles. Assim que nós fazemos a execução, a gente precisa fechar o nosso banco de dados. Então a gente vai com db.close. Nós fechamos o nosso banco de dados. E a gente pode fazer, ó, if resultado ele for igual a -1. Quer dizer que aconteceu um erro ao inserir o nosso dado. Então vamos aqui, ó, log.i, vamos colocar aqui info db erro ao inserir
um compromisso. Vamos imprimir aqui o erro. Ó, return. Vamos retornar aqui o valor. Colocar aqui erro ao inserir um compromisso. E caso contrário, é porque ele deu certo. Então eu vou copiar aqui, ó, o de cima. Vamos colar aqui embaixo. E vamos colocar aqui, ó. Sucesso ao inserir um compromisso. E aqui embaixo, compromisso salvo. Muito bem, essa aula eu vou dividi-la em vários vídeos para que não fique grande. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós iremos implementar a nossa tela de cadastro de compromisso, para que a gente possa, ao digitar o compromisso e clicar em salvar, a gente salve os dados no nosso banco de dados. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.